Olá, esse é um vídeo de continuação da atividade de Filosofia da Ciência. Estou produzindo esse vídeo exclusivamente com a finalidade de complementar as aulas que já foram dadas sobre esse assunto durante o trimestre, né? Até o momento. Então, aqui eu vou passar por esse capítulo 5 da introdução, cujo título é A Experiência como Método, né? Então vamos lá, vou proceder à leitura dele. A experiência como método. Formular uma definição aceitável de ciência empírica é a tarefa que encerra dificuldades. Algumas dessas dificuldades decorrem do fato de que devem existir muitos sistemas teóricos cuja estrutura lógica é similar à estrutura lógica do sistema aceito em um particular instante da história, como sistema de ciência empírica. Essa é a primeira frase aí do capítulo, né? Vocês vejam que formazinha curiosa de se expressar, né? Claro que existem vários sistemas teóricos, né? E vários sistemas teóricos que, de certa forma, se aproximam, por assim dizer, de seus objetos de acordo com o período histórico em que eles foram formados, né? Podíamos falar, por exemplo, sei lá, da física da antiguidade grega, depois da física da Idade Média, de uma física do Galileu no Renascimento, a física newtoniana, a física einsteiniana, né, que é uma das mais contemporâneas e tal, né? Todas elas são próprias de suas épocas, por assim dizer, né? Talvez seja um pouco isso que o autor esteja querendo dizer, né? Mas dá a impressão de que existe um sistema, uma estrutura, um sistema científico, né, de ciência empírica padrão, né? E muitos sistemas teóricos em cada época se aproximam, tá? Ou são similares, né, a esse padrão, tá? É realmente uma frase não tão fácil de ser digerida, né, por assim dizer. Por um lado, ele não está propriamente incorrendo na ideia de uma evolução dos sistemas científicos, né, como se houvesse um aprimoramento, por assim dizer, né, constante, o que talvez fosse um erro do ponto de vista histórico, não necessariamente um erro para aquele momento, né? Por exemplo, a física da época antiga tinha certos parâmetros que para a nossa física atual talvez sejam superados, né? Mas para o modo de funcionamento e conhecimento da humanidade naquele momento era talvez um sistema próximo desse padrão, né? Olha só, formular uma definição aceitável de ciência empírica é tarefa que encerra dificuldades. Algumas dessas dificuldades decorrem do fato de que devem existir muitos sistemas teóricos cuja estrutura lógica é similar à estrutura lógica do sistema aceito. Ora, como assim? Qual sistema aceito? O sistema vigente? Né? Em um particular instante da história, como o sistema de ciência empírica. Tá? Então, é um modo de se expressar talvez não tão claro, né? Mas pode ser que seja apenas a minha interpretação, né? Esse fato é descrito algumas vezes afirmando-se que há grande número, presumivelmente infinito, de mundos logicamente possíveis. Entretanto, o sistema que se denomina ciência empírica pretende representar apenas um mundo, o mundo real, ou o mundo de nossa experiência. São várias equivalências aqui, né? O mundo real como o mundo da nossa experiência. São afirmações difíceis de aceitar quando a gente tem uma perspectiva crítica, né? Porque, primeiro, não são infinitos os mundos logicamente possíveis. Qual seria a base para essa afirmação, né? Mundos logicamente possíveis podem ser finitos, pode ser apenas um mundo que a lógica admite, inclusive, né? Então,
Aqui eu já colocaria algumas questões, mas vamos com bastante calma, né? A fim de tornar a ideia um pouco mais precisa, podemos distinguir 3 itens que nosso sistema teórico deverá satisfazer. Em primeiro lugar, ele deve ser sintético, de modo que possa representar um mundo não contraditório, isto é, um mundo possível. Perfeito. Então, podemos aceitar essa expressão aqui, né, sintético, como sinônimo de um mundo possível, né? Representa não um mundo contraditório, mas um mundo possível, nesse sentido que ele está propondo. Tá? Em segundo lugar, deve satisfazer o critério de demarcação, conforme as seções 6 e 21. Ou seja, deve ser não metafísico, isto é, deve representar um mundo de experiência possível. Novamente, né, está se falando daquilo que é teoricamente talvez possível. Né? Em terceiro lugar, deve ser diferente, de alguma forma, de outros sistemas semelhantes, como o único representativo de nosso mundo de experiência. É uma ambição bastante grande essa, né? Quer dizer, tem de ser um sistema que seja único como representativo do nosso mundo de experiência. Né? Contudo, como identificar o sistema que representa nosso mundo de experiência? Resposta: pelo fato de ele ter sido submetido a provas e ter resistido a essas provas. Isso quer dizer que o sistema deve ser identificado pelo fato de ele admitir a aplicação do método dedutivo que me proponho a analisar e descrever. Né? Olha só. Realmente a pretensão do Popper aqui é grande. Né? O sistema deve ser identificado pelo fato de admitir a aplicação do método dedutivo que ele defende, né? E que ele se propõe a analisar e descrever. Vamos em frente. A experiência, neste caso, apresenta-se como um modo peculiar por via do qual é possível distinguir um sistema teórico de outros. Assim, a ciência empírica parece caracterizar-se não apenas por sua forma lógica, mas, além disso, por seu método peculiar. Esse, naturalmente, também é o modo de ver dos indutivistas, que tentam caracterizar a ciência empírica pelo fato de ela usar o método indutivo. A teoria do conhecimento, cujo objetivo é a análise do método ou processo próprio da ciência empírica, pode, nesses termos, ser descrita como uma teoria do método empírico, uma teoria daquilo que usualmente é chamado experiência. Bem, então nesse caso o que ele está dizendo, de certa forma, é que é uma teoria da prática, né? Realmente é um projeto bastante curioso, né? E pretensioso, eu diria, né? Mas que não é, em hipótese alguma, eu estou dizendo que ele é um projeto, como é que eu posso dizer, fadado ao fracasso, né? Me parece que não, me parece até que esse projeto do Popper foi muito bem sucedido, visto que ele é um dos autores mais aclamados na filosofia da ciência, né? Mas a maneira como ele se expressa é obscura, né? E é pretensiosa em vários sentidos, ainda que ele tenha algumas coisas bastante interessantes, né? E talvez até triviais, para um cético, talvez triviais, né? Para um filósofo cético, quando ele diz que a ciência que não se pode dizer que a ciência produza verdades absolutas, bom, isso para um filósofo cético não é realmente nenhuma novidade, né? Talvez para o dogmatismo positivista, né? Para o cientista arrogante, talvez isso seja um lembrete válido, né? Bem, esse capítulo é um pouco mais curto e eu vou ficando por aqui.